ainda em pé, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Abram suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 11. Enquanto vocês procuram a palavra, dizer que é uma alegria estar aqui trazendo a mensagem na abertura do Advento e também uma alegria rever os nossos irmãos, né? Géser, família, também o Milton e a Rosane, então agora passeando por aqui, né? Vindo da Austrália, e os demais visitantes que estão aqui conosco essa manhã. Muito bem-vindos todos vocês. Livro do profeta Isaías, capítulo 11. Se você tiver a sua Bíblia, acompanhe a sua Bíblia, se não, estará projetado no nosso projetor, a versão revista Almeida e atualizada, que é a versão que eu estou usando. Isaías, capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor: Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lobos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado, da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. Afastar-se-á a inveja de Efraim, os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, Judá não oprimirá Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente. Contra Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhe estarão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Haverá caminho plano para o restante do seu povo que for deixado da Assíria, como houve para Israel no dia que subiu da terra do Egito. Até aqui a palavra do Senhor, a igreja pode tomar assento. Estamos no tempo de Advento. Na verdade, no domingo passado, foi o primeiro domingo de Advento. Nós estávamos encerrando a nossa série de Pedro e deixamos para iniciar as nossas mensagens de Advento neste domingo. E tradicionalmente, Advento são os 4 domingos que antecedem o Natal. Essa data, essa comemoração, ela não é bíblica. Ela não é bíblica no sentido de que a Bíblia não ordena que se celebre o Advento, não ordena que se prepare para o Natal. A Bíblia sequer ordena que se celebre o Natal, propriamente dito. Contudo, desde o início, desde muitos séculos atrás, a igreja cristã, e quando eu falo igreja cristã, eu falo aqui das mais diversas tendências do cristianismo, desde o catolicismo até evangélicos e protestantes, celebravam o Natal e também um período de algumas semanas antes do Natal como uma preparação. Advento significa isso, espera, preparação para algo que virá.
E se tratava, portanto, e se trata até hoje, de uma espécie de disciplina espiritual. Disciplina espiritual essa tão útil quanto necessária nos tempos em que nós vivemos hoje, em que o Natal ameaça se tornar apenas uma data secularizada de confraternização de pessoas, famílias e amigos, com troca de presentes e uma perspectiva bastante consumista, né? O Natal é avaliado pela qualidade do presente que eu ganho. E qual criança nunca pensou dessa maneira? Eu acho difícil que não tenha uma criança que tenha pensado assim no passado. Esse risco, portanto, de deixarmos de entender o objetivo, o foco e o motivo do Natal faz com que meditarmos nele nessas 4 semanas anteriores se tornem necessários e saudável para a igreja cristã, porque afinal, o nascimento de Jesus Cristo é um dos principais acontecimentos da história da humanidade, se não o principal. E esse acontecimento mudou a nossa história e mudou completamente as nossas vidas. Por isso, a partir dessa semana nós estaremos meditando, trazendo algumas mensagens que apontam para isso. E talvez você aí no seu lugar esteja se perguntando, mas o que tem a ver essa profecia de Isaías capítulo 11 com o Natal? E o que tem a ver esse negócio de Efraim e Israel se reconciliarem e derrotarem seus inimigos, e Deus restaurar Israel, secar o rio Eufrates, secar o Mar Vermelho, né, e fazer uma espécie de novo êxodo? O que tudo isso tem a ver? Bom, ao longo dessa exposição eu pretendo mostrar como tudo isso tem a ver com a grande salvação de Deus a favor do seu povo. E essa salvação, portanto, ela começa a se concretizar de uma maneira plena com o nascimento de Jesus Cristo no Natal. Mas é importante também vocês entenderem que o povo de Israel e o povo de Judá, aqui na época em que essa profecia foi escrita, eles viviam um momento de dificuldade, um momento de opressão, um momento de decadência espiritual que fazia com que seus inimigos os oprimissem. E eles aguardavam um tempo em que Deus manifestaria o seu braço salvador, porque salvação era entendida dessa maneira: livramento da opressão dos inimigos do povo de Deus. O povo de Israel aguardava um dia de salvação, um dia em que os seus inimigos seriam derrotados, um dia em que o mal não estaria mais presente na terra, um dia em que talvez aquele paraíso perdido com a queda de Adão e Eva fosse restaurado. Israel aguardava por esse dia. E nesse contexto de aguarda e de espera, vêm as profecias. Os profetas anteveem um dia e um futuro no qual Deus, com seu braço poderoso, com a sua mão salvadora, restauraria a sorte do seu povo, o livraria dos seus inimigos e instauraria um governo e um reino perfeito por toda a eternidade. E essa profecia diz respeito a isso, e ela não diz respeito apenas ao Israel étnico, à nação de Israel. Ela diz respeito a todo o povo de Deus. E isso inclui eu e você e todos nós e toda a igreja ao longo desses milênios. Todo o povo de Deus se beneficia dessa profecia. E da mesma maneira nós agora, assim como Israel esperava, nós também aguardamos uma salvação, aguardamos a consumação da salvação de Deus na nossa vida. E quando chega o Natal, uma das atitudes que nós temos no período do Advento é justamente essa de espera, de preparação e de arrependimento. E ao lermos essa profecia, nós estamos aqui nos identificando com Israel do Antigo Testamento, aguardando o cumprimento das promessas de Deus de salvação e libertação para o seu povo. A mensagem de hoje ela tem 3 pontos principais que eu dividi esse capítulo. E o primeiro é do capítulo 11, capítulo 11, do versículo 1 a 5, que nos fala das características do reinado desse tronco, desse renovo que vem da casa de Jessé, da família de Jessé. O segundo ponto vai nos falar desse tempo de paz e prosperidade que será instaurado na vinda desse reino. E o terceiro ponto nos vai falar da grande salvação de Deus que alcança todos os povos da terra, e não apenas Israel, num novo e glorioso êxodo, do qual nós fazemos parte. Então, o primeiro ponto eu chamo de corrigir injustiças. Versículos 1 a 5. A injustiça, meus irmãos, infelizmente é uma característica de todas as sociedades humanas. E por mais que nós possamos dizer
que, em certo sentido, nós evoluímos em prerrogativas, em garantias, em direitos constitucionais, em direitos humanos, etc, 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 não é necessário fazer um esforço muito grande para olhar para a nossa sociedade e para as outras sociedades e vermos a injustiça tomando conta. E mesmo aqueles que defendem praticar a justiça, ou que deveriam garantir a justiça, o poder judiciário, os operadores do direito, eles também têm essa consciência e muitas vezes eles mesmos são perpetuadores da injustiça. O contexto que nós vemos aqui no Brasil mostra isso muito claramente, eu não preciso fazer maiores comentários. Mas nós ficamos indignados quando vemos a injustiça. Ficamos indignados quando vemos líderes políticos, juízes, que deveriam garantir a justiça, praticando e perpetuando a injustiça, praticando e perpetuando o mal. Infelizmente, desde a queda, essa é uma característica. E não podemos nos iludir, o ser humano, toda justiça humana é uma justiça falha. Talvez a sociedade secularista, ela tenta negar essa verdade óbvia. Há pessoas que acreditam piamente que um dia a humanidade vai evoluir e nós vamos alcançar uma sociedade justa, perfeita, maravilhosa ou quase isso. Mas a verdade é que essa expectativa do nosso próprio esforço, por causa do nosso próprio pecado, essa expectativa ela é inviável. Mas a Escritura nos diz que, apesar de tudo isso, há esperança. E nós devemos esperar e aguardar um dia em que haverá, portanto, um reino de justiça, um reino de paz. E esse reino virá não por causa da nossa articulação e da nossa capacidade intelectual, política, o engajamento, mas sim por uma intervenção divina, miraculosa e sobrenatural, porque é a única maneira pela qual isso pode de fato acontecer e se tornar realidade. Por isso o profeta Isaías, há 2.700 anos atrás, profetizou e ele diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes sairá um renovo. Jessé, caso vocês não saibam, Jessé era o pai de Davi. Quando Isaías fala de Jessé, ele está falando da casa de Davi. A casa de Davi. Davi é o rei, segundo a Escritura, que era um rei segundo o coração de Deus. Um rei que foi bom para o seu povo, que libertou o seu povo e derrotou os inimigos do povo de Deus, o Israel do Antigo Testamento. Mas Davi não foi perfeito. Davi pecou e a Escritura narra os gravíssimos pecados que ele também praticou. Mas os seus filhos foram muito piores. Os seus filhos desandaram na prática da justiça, praticaram o mal e se afastaram de Deus. E por isso o reino de Israel e o reino de Judá cada vez mais entrou numa descendente, numa queda espiritual, política, social, econômica. Mas Isaías diz, olha, o que vocês estão vendo? Isaías escreveu isso aqui na época do reinado do rei Acás, que era um rei pagão, um rei que servia outros deuses, que não servia com fidelidade a Deus da Bíblia, que praticava injustiça. Quando Isaías escreveu isso aqui, o cenário era ruim, a casa de Davi não era nem sombra do que era o rei Davi. Mas Isaías diz, olha, haverá um dia que da descendência de Davi vai sair um renovo das raízes, ou seja, é como se no momento atual houvesse só um toco, uma árvore que foi derrubada e ficou só a raiz e um toco ali. Isaías está dizendo, olha, vai haver um dia que daquela coisa insignificante, que parece uma derrota completa, total, uma destruição completa, na verdade não é uma destruição completa, dali um dia, futuramente, sairá uma nova planta, sairá um renovo, sairá alguém que vai transformar essa realidade. E sobre essa pessoa, essa raiz de Jessé, essa raiz, esse descendente de Davi, sobre ela repousará o Espírito do Senhor. Não vai ser no poder e na força dele, mas ele terá o Espírito do Senhor. Espírito esse de sabedoria e de entendimento, de conselho e fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Essas expressões aqui, sabedoria, entendimento, conselho e fortaleza, nos falam primeiro da sabedoria, evidentemente, desse governante. Ele vai ser uma pessoa extremamente sábia, uma pessoa que tem conhecimento, que tem prudência, mas também nos fala do poder, é um espírito de fortaleza. E acima de tudo, eu quero chamar a atenção porque ele fala aqui na última parte, que ele diz o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A vinda do reino de Deus e a concretização do reino de Deus, ela vai acontecer por meio de um governante cuja característica principal é o temor do Senhor. E nós nos iludimos no nosso contexto, nas nossas sociedades, pensando que muitas vezes governos e nações
que estão afastadas e que não levam Deus em conta para nada, nos iludimos com a prosperidade dessas nações e desses países. A Escritura ela é muito clara que o temor do Senhor é um fundamento essencial de um bom governo, de uma nação próspera verdadeiramente, não além das aparências. Isaías está dizendo que no futuro haverá um reinado e esse rei se caracterizará por esse temor do Senhor. Acima de qualquer conchavo político, acima de qualquer compromisso com correntes ideológicas para se manter no poder, acima do medo de ser derrubado, acima de tudo isso estará o temor do Senhor. É isso que pautará a política e a atitude desse governo. Nas circunstâncias em que nós vivemos, isso é praticamente impossível. Ninguém consegue governar uma nação com base no temor do Senhor sem ceder aos interesses políticos das bases de apoio. Mas haverá um dia em que isso acontecerá. Agora, isso já vai demonstrando que, para que isso aconteça, é necessário que esse governante seja mais do que um ser humano. Porque um ser humano não conseguiria governar dessa maneira sem ser derrubado. E por isso, ele continua no verso 13, ele vai dizer ainda que este governante vai, não só, ele vai ter um espírito de temor do Senhor, mas ele vai se deleitar no temor do Senhor. Vai ser o deleite, vai ser a alegria, vai ser, nas palavras do próprio Jesus, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de Deus. Haverá um dia que será assim. Mas, e não, além de tudo isso, além de desse dia chegar no futuro, a Bíblia nos diz que ele não julgará segundo a vista dos seus olhos. Algumas traduções eu acho que são um pouco melhores, que dizem não julgará segundo a aparência. Não julgará segundo a aparência, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, ou não julgará por ouvir falar. Não vai julgar com base em boato, alguém me disse, me disse. Não vai julgar com a pessoa, aquele lá parece bandido, eu vou condenar ele. Aquele lá parece inocente. Não. O julgamento, o juízo desse juiz será um julgamento justo. Não vai ser conforme a conveniência do momento. Não vai ser o que é melhor, para se manter no poder. Ele fará a justiça verdadeira. Esse versículo está dizendo que a justiça é verdadeira, uma justiça plena, uma justiça que conhece o coração daquele que está sendo julgado. Nenhum juiz conhece o coração do réu que está sendo julgado. Nenhum juiz tem esse poder e nunca terá, mas haverá alguém que, portanto, que não é um mero ser humano, que não julgará conforme a aparência, conforme as coisas aparecem, mas ele julgará corretamente e julgará, verso 4, com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. E nós sabemos que no mundo em que nós vivemos, em qualquer sociedade, por mais democrática que ela seja, ou autoritária ou totalitária, nós sabemos que julgar a favor dos pobres e dos mansos da terra também é algo, que é difícil, se não impossível. E muitas vezes os necessitados e os injustiçados são esquecidos e relegados pelas autoridades políticas porque não atendem os interesses ou de políticos, ideológicos ou de segurança nacional e por aí vai. E a injustiça, portanto, se perpetua, mas haverá um dia em que esse governo será um governo tão justo que ele vai poder fazer justiça e acabar com qualquer injustiça que houver no mundo. E ele vai julgar, inclusive, a favor dos mansos da terra. Os mansos, muitas vezes, são pisoteados, esquecidos e relegados, justamente porque eles, às vezes, eles estão dispostos a renunciar aos seus direitos, abrir mão daquilo que lhes é devido, em nome da paz, ou às vezes até mesmo, talvez, por algum temor. Mas a Escritura diz que haverá um dia em que os mansos não precisarão temer, mas a justiça será feita a seu favor, independentemente de qualquer militância que outro possa fazer a seu favor. E ele ferirá a terra com a vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o perverso, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. A Escritura é clara, meus irmãos, haverá justiça. E a justiça, para se impor, e isso é representado inclusive no símbolo, na estátua da justiça, a espada, o poder da espada, ela muitas vezes tem que se impor pela força. E o Messias, aquele que virá, em outras palavras, Isaías está falando de um Messias. Aquele Messias que virá instaurará um reino de paz e prosperidade e justiça. O Messias que virá, ele terá que impor o seu poder pela força também. Contra quem? Contra os bons? Não, contra os perversos, contra os maus, contra aqueles que se opõem ao seu reino.
Um dia haverá justiça e a Escritura, ela é cheia de promessas nesse sentido. Talvez hoje nós leiamos isso aqui e possamos pensar assim, puxa, mas eu conheço o Deus de amor, o Deus que é pura inclusão, pura tolerância. Não é bonito isso de pensar num Deus de amor castigando, matando, julgando. Mas a verdade é que se o Deus de amor ama de verdade, ele terá que fazer justiça a favor daqueles que ele ama. Ele não pode deixar que os perversos façam mal para aqueles que ele ama. E aqueles que ele ama são o seu povo. Era o Israel no Antigo Testamento, com a igreja no Novo Testamento. São esses que Deus ama e Deus os protegerá. Deus manifestará o seu amor julgando o ímpio e julgando o perverso. Então, se a mensagem em tempos de advento é uma mensagem de espera, ela também é uma mensagem de arrependimento, porque nos leva a meditar na justiça de Deus que será feita. Se nós estamos em Cristo, estamos do lado do Messias esperado, nós seremos salvos e não sofreremos esse juízo. Contudo, se rejeitarmos esse Messias e estivermos do outro lado, daqueles que se opõem ao reino de Deus, daqueles que se opõem ao Messias, nós sofreremos o seu juízo, sofreremos o seu julgamento, seremos destruídos junto com todos os perversos inimigos do povo de Deus. Não existe meio termo, não existe ficar em cima do muro, não existe isentão aqui. Nós temos que ter um posicionamento, ou estamos em Cristo ou não estamos em Cristo. Ou estamos a favor do Messias ou não estamos a favor do Messias. Ou somos seus inimigos. Isaías, portanto, ao mesmo tempo em que profetiza uma promessa maravilhosa, ele também emite um alerta. O reino do Messias será um reino de justiça, e isso significa que o ímpio será julgado, a justiça será feita para o povo de Deus de uma maneira definitiva. O segundo ponto nos fala, aqui já é um tom bastante consolador, aqui nós temos figuras de linguagem belíssimas da Escritura, que nos falam de um tempo de paz e prosperidade como nunca houve na história humana. Se discute se esses versos são literais, se de fato o leão vai comer capim ou não, ou se isso aqui seriam figuras de linguagem para falar de nações e que as nações não mais entrariam em guerra e viveriam em paz para sempre. Alguns pensam que está falando da paz perpétua entre os seres humanos. Outros entendem que é uma transformação da própria natureza de fato, quando de fato os próprios animais sofrerão o impacto da natureza. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e vemos Paulo falando em Romanos 8 que a criação aguarda a redenção também, é possível entender talvez que essa passagem aqui seja relativamente literal, ou seja, a natureza terá uma transformação e a morte não estará nem mesmo no mundo animal. O fato é que não podemos ter uma certeza 100% absoluta, contudo, é fato que aqui está sendo profetizado um tempo de paz e prosperidade como nunca houve em nossa história. E a passagem é belíssima. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino, ou seja, uma criança, os guiará. Um lobo junto com o cabrito. Ou melhor, o leopardo junto com o cabrito e o lobo junto com o cordeiro. É algo inimaginável. Precisamos proteger, né? Inclusive nós usamos a figura da imagem, o lobo e a ovelha. É lobo ou ovelha? Né? O lobo é o cara mal intencionado que quer destruir o rebanho do povo de Deus, e a ovelha é quem é o fiel seguidor de Jesus Cristo. Mas Isaías profetiza de um tempo em que haverá paz até mesmo entre esses animais que simbolizam esses conflitos. Né? O leão novo e o animal cevado andarão juntos, e a ideia de um pequeno conduzir todos esses animais é que realmente não há perigo algum, ao ponto de uma criança pequena poder estar com animais selvagens perigosíssimos que os devorariam na ordem que nós vivemos hoje. E aí não só isso, né? A vaca e a ursa pastarão juntas, vejam só, elas se alimentam de capim, agora não há mais necessidade de um animal predar o outro. As suas crias juntas se deitarão, né? Os animais já não precisam mais proteger os seus filhotes da destruição. O leão comerá palha como boi, e a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, ou seja, a serpente, até mesmo a serpente, o símbolo do mal, né, a serpente que está por trás, lá em Gênesis, na queda, uma criança vai poder meter a mão no ninho da serpente e não vai acontecer nada com ela.
Ou seja, a criação, a própria natureza, na sua transformação, não provocará mais nenhum mal ao ser humano. E, na verdade, a própria criação e a própria natureza já não mais sofrerá. Há uma promessa, portanto, de um reino de paz, a Shalom, um Shalom perfeita, a paz perfeita, como é difícil até mesmo de imaginar, porque a ciência diz que isso é impossível, né? Afinal, o equilíbrio ecológico, os animais precisam, né, precisa ter a presa, o predador, senão vai haver um desequilíbrio e a multiplicação das espécies, não tem como conviver, etc. e tal. O fato é que na nova ordem, no novo reino, a criação é transformada. Como isso acontecerá, eu não sei. Eu quero acreditar que isso é literal e a Escritura parece apontar para isso. Haverá, portanto, um reino de paz em que até os animais viverão em paz entre eles e viverão em paz conosco. E Isaías fecha essa parte dizendo: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. É como que uma profecia da abolição da morte. A morte será abolida, não haverá nenhum mal no meu santo monte. E aqui, santo monte, se antigamente se interpretava como o Monte Sião, onde está Jerusalém e o templo, ele agora, no Apocalipse, ele significa toda a terra, porque Deus passa a habitar em meio ao seu povo. Deus habita, onde Deus está é o seu santo monte. E, portanto, em toda a terra já não haverá mais mal, nem dano algum, porque, por um motivo, e novamente voltamos a algumas frases que nós estamos lá no primeiro ponto, porque toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, ou da glória do conhecimento do Senhor, e ele faz a comparação como as águas cobrem o mar. Haverá um dia, portanto, que Deus será conhecido, e aqui conhecer é não apenas ter conhecimento intelectual, mas também um relacionamento esse que também significa temor ao Senhor e obediência. Haverá um dia em que todos os povos e todas as nações temerão o Senhor, a terra estará cheia desse conhecimento. Vocês conseguem imaginar, hoje nós somos mais ou menos 200 nações ao redor do mundo, bilhões e bilhões de pessoas. Vocês conseguem imaginar todos esses povos e todas as línguas servindo ao único e verdadeiro Deus? Conseguem imaginar um dia em que todos os povos estarão unidos e já não mais brigarão entre si? Conseguem imaginar um dia em que eu vou talvez poder me unir com um irmão que fala árabe, com um que fala hindu, outro que fala chinês, todos servindo o mesmo Senhor? A terra estará cheia do conhecimento do Senhor. No tempo do Advento nós nos lembramos, portanto, dessas promessas. A vinda de Jesus, ela começa a inaugurar esse tempo em que toda a terra estará cheia da glória do Senhor. Talvez você me pergunte como isso é possível, afinal temos tantas guerras, e eu posso enumerar várias aqui. Tantas guerras, tanto sofrimento, tanta morte. Sim, mas por outro lado, nós, como igreja, somos já um antegozo deste dia e uma antecipação do conhecimento do Senhor no mundo. Nós, o povo de Deus, quando vivemos em união, quando proclamamos o Evangelho às nações e a todas as nações, e se nós olharmos para o mundo, nós vamos ver que praticamente todas essas 200 nações no mundo possuem igrejas e pessoas que adoram o mesmo Senhor que nós. Evidentemente que essa profecia não se cumpriu, mas ela está se cumprindo. Ela está, e na medida em que a igreja cresce, na medida em que a igreja se propaga, ela vai mais e mais apontando para o grande dia em que isso se concretizará de uma maneira definitiva. Um dia, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Eu sempre penso nessa expressão, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Às vezes eu vou para a praia, se a gente vai para uma praia mais bonita ali, com Bombinhas, Garopaba, nós olhamos o mar e talvez essa passagem não impacte tanto, por quê? Porque nós vemos enseadas, vemos morros, vemos ilhas, né? E é bonito, dá o mar, mas se nós vamos para o nosso litoral gaúcho, chocolatão aqui, nós olhamos para o mar e nós vemos uma imensidão sem fim, não importa qual lado tu olha, qual direção tu olha, para um lado, para o outro, não tem fim, não tem morro, não tem ilha, não tem nada, é só mar, mar, mar. Parece que nós chegamos na borda do infinito, é o infinito, é apenas o mar. Acho que aqui nós temos uma ilustração perfeita do que
o profeta quis dizer, as águas cobrem o mar, porque de fato a glória e o conhecimento do Senhor vai encher o nosso mundo de uma maneira que parece infinito, que não tem para onde ir, para onde quer que nós olhemos, lá estará a glória e a presença do Senhor. É esse grande dia, portanto, que nós aguardamos e que o Natal antecipa por meio da vinda de Jesus Cristo, a glória de Deus manifesta aos homens. Mas então nós entramos no terceiro ponto, terceiro e último ponto. O dia em que essa glória do Senhor, portanto, se expandirá por todos os reinos e confins da terra, junto com a salvação do povo de Deus de uma maneira definitiva. O verso 10 nos diz, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Isaías profetiza, portanto, que as nações correrão à raiz de Jessé, ou seja, a esse descendente de Davi, a esse Messias. Veja que aqui não é usada a palavra Messias, aqui é usada a palavra raiz, a raiz de Jessé. Mas aqui está se desenvolvendo a teologia do Messias, ou seja, a ideia de que haverá um dia um governante, e esse governante terá o Espírito de Deus, e esse governante vai trazer salvação para Israel, mas ele vai trazer salvação não apenas para Israel, mas para todas as nações e para todos os mundos. Todas as nações vão recorrer, todas as nações vão se submeter a esse Messias. Eu, quando olho a história do mundo antigo, desde o nascimento de Jesus, especialmente aqui no mundo ocidental, eu não deixo de achar belo, ver que ao longo dos séculos as nações foram se convertendo a Cristo, se convertendo ao Evangelho e dando de alguma maneira um cumprimento, é verdade, um cumprimento não perfeito, porque as guerras continuaram, os problemas continuaram e essas nações brigaram entre elas, mas nós vemos as nações se convertendo a Cristo e o Evangelho se propagando por todas as nações, a tal ponto que no século XIX, por meio das missões, praticamente todas as nações foram alcançadas pelo Evangelho. É belíssimo nós pensarmos nisso, mas ainda assim nós aguardamos um dia em que as nações virão até o Senhor e elas vão se submeter. É um dia em que não importa quem estiver no poder, não importa se é o cara da Coreia do Norte, da China, se é o Putin na Rússia, se é o Trump nos Estados Unidos, não importa. Todos eles se submeterão e eles vão correr em direção a esse Messias que estará no seu reino governando para todo e sempre por toda a eternidade. A glória de Deus estará manifesta. E antes que isso aconteça, o profeta Isaías diz o seguinte: o povo de Deus será restaurado também. E aqui, quando eu digo povo de Deus, talvez indique o próprio Israel étnico, mas também fala da própria igreja, de nós que estamos aqui hoje. E ele diz o seguinte: naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo que for deixado da Síria, do Egito, de Patos, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate, das terras do mar. E levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá recolherá desde os quatro confins da terra. É profetizado um dia em que aqueles de Israel e de Judá que tinham sido levados para o cativeiro, eles voltariam e seriam trazidos de todas as nações e de todas as terras. Isso é bem verdade, começou a acontecer alguns séculos depois, quando Deus permite que o povo de Judá volte da Babilônia e reconstrua Jerusalém. Contudo, nós sabemos que essa profecia não se cumpriu plenamente, tanto é que nos dias de Jesus, os judeus estavam espalhados por todo o mundo. Mas novamente nós vemos essa profecia começando a se cumprir de uma maneira mais especial no meio do dia de Pentecoste, quando os discípulos estão orando juntos, o Espírito desce sobre eles e judeus de todos os povos, de todas essas nações aqui mencionadas estavam lá em Jerusalém, eles ouvem a mensagem, creem e o Evangelho começa, portanto, a alcançar todas as nações dispersas. E aí nós, que não somos judeus, passamos a integrar também esse povo de Deus eleito, escolhido. E, portanto, passamos também a ser chamados e a sermos ajuntados. Agora, em Jesus Cristo, todos aqueles que andavam dispersos no pecado e no mal, agora são reunidos, agregados em uma eclésia, em uma igreja, em uma assembleia solene, uma assembleia de Deus. Todos são agregados novamente para servir a Deus, servir o único Deus vivo.
O que Isaías está falando aqui vai além da restauração do Israel étnico, mas vai em direção à formação do povo de Deus. Nós que estávamos esgarrados e não tínhamos esperança alguma, agora temos esperança em Cristo Jesus. E ele diz que entre o povo de Deus, as animosidades e os conflitos também cessarão, é o que ele diz no verso 13. Afastar-se-á a inveja de Efraim, os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá Efraim, antes voarão para sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. E aí ele continua falando das conquistas do povo de Deus. Por que ele fala isso? Porque na época que Isaías escreveu essa profecia, o povo de Deus estava dividido. Israel ao norte, que seria destruído pela Síria, e Judá ao sul, que futuramente seria destruído pelos babilônicos. O povo de Deus dividido, o povo de Deus invejoso, o povo de Deus brigando entre si, em conflitos intermináveis. Mas no dia em que o Messias vier, no dia que o descendente de Davi vier, toda e qualquer animosidade dentro do povo de Deus terminará. O povo de Deus vai unir as suas forças, vai unir os seus esforços para derrotar os seus inimigos, ao invés de ficarem brigando entre si e chamando e pagando impérios de fora para virem destruir um ao outro. Era isso que Israel fazia. E Israel pediu ajuda para a Síria para derrotar Judá. O que a Síria fez? A Síria destruiu Israel. Judá também confiou no poder da Síria para se livrar de Israel. A Síria destruiu Israel, mas também escravizou Judá. Eles recorriam aos poderes das nações ao redor na sua briga entre eles, mas agora Isaías profetiza que será o inverso. Eles vão unir esforços, não vão mais brigar entre si, e agora eles vão conquistar os seus inimigos ao redor. Isso, portanto, para nós hoje, nos fala também de um tempo em que todo o povo de Deus estará unido. As invejas, os conflitos, as picuinhas já não mais nos dividirão. E nós, juntos, estaremos derrotando definitivamente todos os nossos inimigos, a morte, o reino de Satanás, o pecado. Eles serão destruídos na união do povo de Deus, com a intervenção, evidentemente, do Messias. Infelizmente, meus irmãos, a divisão do cristianismo em muitas denominações e igrejas, nós entendemos que existem motivos históricos, sociológicos, teológicos, etc., etc., e não podemos compactuar com o erro. Mas isso não é o desejo de Deus para o seu povo. Deus deseja o seu povo unido, vivendo em paz. E esse dia chegará. Haverá um dia que a igreja será uma só e estaremos todos unidos. Enquanto esse dia não chega, nós oramos para que esse dia chegue, oramos para que possa haver unidade entre o povo de Deus. E temos que fazer a nossa parte dentro de nossa própria comunidade, o que nós somos aqui no Botânico também. Se nós estamos aqui no micro, que é a nossa congregação Jardim Botânico, se nós nos deixarmos levar por divisões, nós nos afastamos desse ideal do reino de Deus aqui profetizado em Isaías. Nós precisamos unirmos os nossos esforços para trabalharmos juntos em prol da propagação do reino de Deus, como Israel precisava também. Do contrário, os inimigos do reino de Deus, os inimigos do povo de Deus, o pecado, Satanás e todo o mal, vão prevalecer sobre nós e não nós. Não são as portas do inferno, de alguma maneira, vão oprimir a igreja. Mas quando a igreja se une no poder do Espírito, as portas do inferno não resistem ao poder da igreja. E o reino de Deus se espalha, e o evangelho se espalha, e mais pessoas creem em Cristo e se convertem a Jesus Cristo. Haverá um dia que isso acontecerá, portanto. E o verso 15 ele vem com uma promessa, os 2 últimos versículos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra Eufrates. Ferindo-o, dividi-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias, e haverá caminho para o restante do seu povo que for deixado na Síria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. O que esses 2 versículos nos falam aqui é de um novo êxodo que aguarda o povo de Deus. O que é o êxodo? O que foi o êxodo? O êxodo foi a libertação de Israel da escravidão no Egito. Egito simbolizava todos os inimigos do povo de Deus. Eles escravizavam Israel e queriam destruir Israel.
Deus traz uma libertação para o seu povo e lhe conduz até uma terra prometida onde o povo poderia viver em paz e prosperidade. Essa é a salvação de Deus para o povo de Israel no Antigo Testamento. Agora, Isaías está falando num momento em que esse povo estava sendo oprimido por várias nações, estava dispersos em vários lugares do mundo. Inclusive lá no território da Assíria, um reino que fica lá do outro lado do rio Eufrates. Mas Deus está dizendo, olha, eu vou fazer como fiz no Êxodo, eu vou secar o Eufrates, ou seja, vai se dividir em 7 canais, de forma que o povo vai poder atravessar aquele grande rio a pé, como foi no Êxodo. O próprio Mar Vermelho do Egito vai como que secar. Deus está profetizando como que um novo êxodo que vai permitir esse agrupamento do povo de Deus. E esse novo êxodo, meus irmãos, ele começa, mais uma vez, a acontecer por meio da encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao vir ao mundo, ele representa Israel, ele encarna o povo de Israel. Onde Israel falhou, Jesus não falhou. E ao morrer e ressuscitar, Jesus derrota a morte, derrota o pecado, e ele chama, portanto, o seu povo, assim como Moisés, para um novo êxodo. Todos nós que estamos aqui hoje, reunidos neste domingo de Advento, fazemos parte deste povo de Deus reunido, agrupado, que está a caminho da terra prometida. Nós estamos num novo êxodo, sendo libertos dos nossos inimigos, e como tal, nós temos as nossas tentações. Afinal, é uma tendência nossa olharmos para trás. No meu tempo de escravidão, lá no Egito, lá na Síria, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha alho poró, eu tinha carne, eu tinha comida. Às vezes somos tentados a almejar os benefícios da indolência, os benefícios da escravidão, que talvez na nossa caminhada nós tivermos que abrir mão em direção à terra prometida. Mas a palavra de Deus nos garante que o Messias está nos conduzindo nesse novo êxodo até aquele grande dia, quando o seu reino será inaugurado no novo céu e na nova terra. E enquanto esse grande e glorioso dia não chega, nós somos chamados a aguardar, a esperar com expectativa esse dia e a caminhar, a prosseguir em nossa caminhada com fidelidade, como pregamos ao longo das últimas semanas na série de 1 Pedro. O nosso chamado é permanecer com foco, com perseverança total neste caminho. É um caminho, o próprio Deus promete que Ele vai aterrar esse caminho será um caminho plano. É o que nos diz aqui o versículo 16, e é impossível não pensar aqui em Isaías 40, que também nos diz que o enviado do Senhor vai preparar o caminho, vai aplainar todo o monte, todo o vale será aterrado para que haja um caminho plano. O Evangelho de Lucas vai nos dizer que João Batista foi esse precursor que preparou esse caminho para a vinda de Jesus, mas a verdade é que o próprio Deus está hoje também construindo um caminho para nos conduzir. E vejam, isso nos fala da graça de Deus, esse caminho plano. E quem viaja sabe muito bem, quando a gente tem uma freeway para viajar, é muito mais fácil do que subir a serra aqui em direção a Gramado. Levamos muito mais tempo para ir a Gramado do que para ir a Capão com a mesma distância. Por quê? Porque nós temos um caminho praticamente plano até o litoral, mas não temos um caminho plano até Gramado. Deus nos dá uma promessa não de facilidade, mas Ele nos dá uma promessa de um caminho plano, porque é uma garantia de que o seu povo chegará até o seu destino final. Você que está em Cristo Jesus, você que recebeu o Messias, o descendente de Davi, você tem essa garantia de que trilhará esse caminho plano junto com o Senhor. Até esse grande dia, portanto, em que toda a terra estará cheia do conhecimento do Senhor. O meu convite para a Igreja do Botânico, portanto, nesta manhã de Advento, neste culto de Santa Ceia, é um chamado, portanto, a refletir nessa verdade, a refletir nessas promessas, a desenvolver essa expectativa, a trabalhar no seu coração esse desejo da vinda do reino de Deus, até que ele de fato se concretize, até que nós possamos estar juntos, desfrutando de todos esses benefícios de um novo céu e uma nova terra, em paz e alegria perpétuos. Vamos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno,
a tua palavra gloriosa nos traz grandes e maravilhosas promessas. Essas promessas, por sua vez, nós alcançaremos não por causa do nosso esforço, da nossa capacidade de construir um caminho plano, de fazer um reino com justiça, ou de derrotarmos os nossos inimigos na nossa força, mas ela virá porque tu mesmo nos conduz por meio do Messias, por meio do teu Filho Jesus Cristo, que veio ao nosso mundo para nos salvar, para nos libertar, para nos conduzir em um novo êxodo, para nos conduzir à tua presença, para nos conduzir ao teu reino de paz e prosperidade. E eu oro, Senhor, para que enquanto este dia não se consumar e não se concretizar, que neste mundo em que nós vivemos, nós possamos ser instrumentos da tua paz, instrumentos da tua justiça, possamos esperar por esse dia e ter expectativa, e que o Messias e o teu Santo Espírito governe os nossos corações, nos fortalecendo, nos conduzindo pelos teus caminhos, nos dando fortaleza, nos dando fidelidade, Senhor. Se há alguém aqui que não conhece o teu Filho, esse Messias, e que não serve a esse Messias, eu oro também, Senhor, nessa manhã, para que o teu Santo Espírito toque no seu coração e conduza o Senhor até a ti. E que por meio, Senhor, da fidelidade, da fé em Jesus Cristo, Senhor, o Messias, o Salvador, o Libertador, ele possa ter sua vida transformada, Senhor, possa ter a verdadeira esperança e possa ser conduzido por ti até aquele grande dia em que o teu reino se manifestará neste mundo. É em nome de teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.